Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilem, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar. Seja você sempre muito bem-vindo ao nosso Conexão Saúde. No programa de hoje falaremos de algo muito presente na vida adulta, que é o resgate do sorriso que não pôde ser cuidado na infância. Muitos adultos chegam ao consultório com queixas que vêm lá dos primeiros anos de vida, os dentes desalinhados, os espaços ausentes, alterações ósseas e até dificuldades funcionais que impactam e muito a mastigação e também a fala. E para conversar conosco sobre como a ortodontia pode transformar essa realidade, recebemos a doutora Márcia Gandini, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Seja sempre muitíssimo bem-vinda aqui no nosso programa, doutora Márcia. Obrigada, Pri. É um prazer sempre grande estar aqui com vocês e discutir temas tão relevantes. É importante. E o que leva, doutora Márcia, hoje um adulto a procurar um tratamento ortodôntico? Na maioria das vezes, a estética. Mas a gente tem que ir muito além da estética. A parte funcional, e a gente já veio batendo nessa tecla, que é como você mastiga, como que está toda a carga dessa força mastigatória distribuída por todos os seus dentes. Isso se chama função. E aí não é só o alinhamento dos dentes anteriores, ou não é só aquele teclado de piano que se busca, mas muitas vezes o que tem um pouquinho para trás de tudo isso, né? Então, hoje, o adulto ele vem buscar basicamente a estética. E uma outra situação seria de tratamentos que já foram realizados, mas que têm uma recidiva em função da própria idade. Às vezes, a gente termina um caso um pouco lá na frente, vamos dizer, por volta da fase adolescência, e às vezes o adulto, já na fase adulta, ele volta a nos procurar, dizendo que teve um desalinhamento, que o dente saiu da posição, que ele gostaria de deixar o sorriso mais agradável, porque às vezes não está tão agradável assim. Não quer dizer que o tratamento foi mal realizado. Isso acontece porque somos indivíduos em total transformação. Faz parte da idade, né? Faz parte do envelhecer, vamos dizer assim. Então, é uma coisa muito que tem dois pesos e duas medidas, vamos pensar nessa fase da ortodontia para o adulto. E quais são as principais diferenças ou as principais questões entre o tratamento ortodôntico feito na infância e aquele que se faz hoje no adulto? O adulto, basicamente, quando ele vem nos procurar, ele está com a situação um pouco mais agravada, porque ou perdeu dentes, ou teve espaços que faltaram espaços para alguns dentes, ou foi perda. Então, às vezes, tem que se realizar o tratamento com extrações de dentes. Às vezes, a parte óssea que compromete o maxilar superior e o maxilar inferior estão em desalinhamento. Então, vai comprometer também a parte estética e funcional por tabela. E aí entraria a parte das cirurgias ortognáticas com o nosso aval ali junto com o ortodontista trabalhando. Mas a diferença básica hoje, o que vem procurar, é essa parte de dentes que não cabem na boca, dentes que estão faltando, e aí eu entro com a parte do tratamento ortocirúrgico ou ortoprotético, e é diferente da fase lá pequenininha que a gente já vem falando há algum tempo, né, nos nossos programas anteriores, né, Pri? A dificuldade realmente é maior para os adultos? Ou todo caso tem uma solução, doutora Márcia? Todo caso tem uma solução. Na verdade, são mais complexos
exigem um pouco mais do olho, né, dos olhos e da habilidade e do conhecimento do especialista, como a especialidade requer. A especialidade ortodontia, ela requer os olhos um pouco mais aguçados, um pouco mais treinados do especialista na área, né, que é o nosso caso, a ortodontia, para fazer esse diagnóstico correto, para ter uma preservação ou um prognóstico bastante razoável para o meu paciente. Então, isso hoje está basicamente no limite do que o ortodontista consegue estar fazendo com aquele paciente especificamente, com aquele caso específico. Mas tudo tem o seu final, sim. Tudo dá para se tratar, sim. Com certeza. E o tratamento ortodôntico, ele pode ser indicado como um preparo para o protesista, para o implantodontista? Como que é isso? Com certeza, e a gente também vem falando isso bastante, né, Pri? A gente vem tocando nesse assunto, porque o ideal seria estar realizando um tratamento com o implantodontista, no caso da ausência dos seus dentes. Aí a gente vai pedir, não vá direto fazer um implante, porque muitas vezes requer o olho do ortodontista ali para ver o que vamos realizar em termos dessas cargas mastigatórias, dentro de, na verdade, trazer de volta essa função. Porque um dente recolocado, ele vai trazer função para o paciente. Mas a gente trabalha sim e requer uma avaliação prévia do ortodontista antes de se realizar o trabalho do implantodontista e do protesista. Seria o ideal. E você, no caso, é especialista em ortopedia funcional dos maxilares? A ortopedia funcional dos maxilares é lá na fase pequena, com 5, 6 anos. E aí, quando eu venho e vou tratar da ortodontia na fase adulta, ela já é a correção de dentes. E aí, nessa correção de dentes, eu tenho e estarei com alguns outros profissionais nos ajudando ou fazendo interações. A gente fala que fica uma pluralidade de especialidades para estar atendendo especificamente o caso daquele paciente que vem nos procurar. Então, é bastante interessante que o ortodontista, em várias situações, seja procurado, seja conectado, faça a sua conexão, faça a sua consulta. É interessante. Claro, claro, com certeza. E muitas pessoas, depois de adulto, né, na fase adulta, têm receio de colocar o aparelho ortodôntico, doutora Márcia. Como que é isso? Existem opções mais discretas, confortáveis? Porque a gente fala de ortodontia, inevitavelmente já vem a dor, né? A gente lembra ou da dor ou do aparelho mesmo, né? Que esse aparelho será que eu vou usar? Nessa situação, temos várias possibilidades, mas nada é indolor. Sempre vai haver um desconforto nesse primeiro momento. Pode ser um incômodo, pode ser com aparelho metálico, pode ser com aparelho estético, pode ser com os alinhadores, que hoje está bastante alta, né? Porque estão buscando estética, pode ser com a ortodontia lingual, que são os brackets por trás dos dentes, então aí é totalmente invisível, porque o único tratamento invisível hoje seria com a ortodontia lingual. Os alinhadores, eles ainda têm um pouco de aparência quando você observa, principalmente na parte social, né? Eles são assim um pouquinho mais distantes, a gente não consegue observar, mas um pouquinho mais próximos a gente sempre vai observar. O incômodo da dor ou desse primeiro movimento, ele sempre vai acontecer. E não tem um preferencial? Não tem uma preferência. É que eu falo, né, Pri? Por trás dos aparelhos tem que ter a maquininha trabalhando. E a maquininha trabalhando somos nós, os especialistas em ortodontia. Porque não importa o tipo de aparelho que você vai escolher. O que vai importar é o tipo de profissional que está por trás desses aparelhos. É isso mesmo, doutora Márcia Gandini, hoje aqui
aqui no Conexão Saúde para vocês. Iniciamos os nossos quadros de saúde, continuamos com a doutora Márcia, tem mais no segundo bloco, mas agora vamos direto para a Arclinic, porque quem abre os nossos blocos hoje é ele, médico pneumologista, Dr. Flávio Arbex, com um tema fundamental, as principais vacinas e a importância delas para a nossa saúde. Hoje eu vim aqui fazer um lembrete, né, sobre uma coisa que está muito desvalorizada, né, que apanhou muito, mas que historicamente, né, junto com a água potável e o antibiótico, foram responsáveis por salvar milhares e milhares de vidas, que são as vacinas, né? Então, para as doenças respiratórias, a gente tem cada vez mais possibilidades e novas vacinas que ajudam, né, a prevenir, se não a doença, né, mas as complicações mais graves das doenças, assim como a vacina da gripe, da influenza, que tem que ser tomada anualmente, né, porque esse vírus muta muito e a cepa em circulação pode mudar. Então essa é uma vacina que tem que ser atualizada. Existe vacina contra a pneumonia, né, contra o pneumococo, que é o principal germe que causa pneumonia, mas também protege contra a otite, meningite, né, então que é a pneumovinte, que agora é uma dose única, então não se precisa fazer um esquema vacinal. Essa também é uma vacina que ajuda muito. Existem vacinas contra outro vírus, que é o vírus essencial respiratório, né, que é o vírus que causa bronquiolite em crianças, principalmente menores de 2 anos. Então essa vacina está indicada a idosos maiores de 65 anos com doenças respiratórias e as gestantes. Então a gente está com muita esperança que vacinando as gestantes, os bebês estarão protegidos nesses primeiros meses de vida. E a vacina contra o Covid também, que é um vírus que ainda circula, né? Não igual tivemos na pandemia, mas que pode causar doenças respiratórias, pode complicar principalmente em idosos e crianças pequenas. Então essas vacinas acho que são as principais para a gente lembrar aqui, principalmente no público de risco, que são idosos, crianças menores e pessoas com doenças respiratórias crônicas, que existem mais chances de complicar quando tem algum evento infeccioso, né, que ligado a essas doenças que têm prevenção, tá? Então espero ter ajudado aí a deixar claro sobre isso e reforçar a necessidade dessas vacinações. No quadro Mulheres na Ciência, a cofundadora do Instituto Ramina, Silvia Calvo Aroca, levanta um alerta importantíssimo. Abelhas e pássaros estão desaparecendo. Será que a radiação dos celulares tem algo a ver com isso? Olá, eu sou a Silvia, cofundadora do Instituto Ramina. Abelhas e pássaros estão desaparecendo em ritmo alarmante. Pesquisas mostram que Wi-Fi, Bluetooth, antenas de celular interferem na orientação magnética natural desses animais. Eles se perdem, migram errado e as populações despencam. Um sinal claro que a poluição eletromagnética está afetando o equilíbrio da vida na Terra. Precisamos reduzir a radiação eletromagnética que estes animais estão sendo expostos. E o mesmo vale para nós. Cada célula vibra, cada fáscia conduz eletricidade. Nosso corpo é uma antena bioelétrica. Quando imerso em campos artificiais, perde coerência. E o terreno biológico se torna vulnerável a estresse e a doença. No Instituto Ramina, estudamos como restaurar esta coerência por meio da inteligência facial, reativando a capacidade natural do corpo de se proteger e de se orientar. A autoblindagem começa dentro de nós, quando o corpo passa a vibrar em sintonia com o campo da Terra. E atenção, Araraquara e região, chega a hora de mudar o visual gastando muito menos. E é nas óticas Fabrilem que está rolando uma mega promoção, grandes marcas. Aproveite, descontos de 30%, 40% e 50% nas armações das grifes mais desejadas do mercado. É isso mesmo, estilo, qualidade, preço baixo, juntinhos para você sair, ó, de óculos novo. Mas atenção, é por tempo limitadíssimo. Descontos incríveis de até 50%.
Você não pode ficar de fora dessa, corra para Óticas Fabrilém e participe da promoção mais esperada do ano. Visite uma das lojas, uma tem lá no Shopping Jaraguá, tem uma na Avenida 7 de Setembro, número 556, tem duas, né, na Rua 9 de Julho, que é a famosa Rua 2, no número 1081 e no número 1931, do lado do Estradão. Tem Américo Brasiliense também na Avenida Joaquim Afonso da Costa, 296, no centro da cidade. Óticas Fabrilém, seu olhar merece o melhor. E a gente vai direto para a Clínica Foco, pois ele, o gerontólogo Rafael Cabal, vem falar sobre estimulação cognitiva em adultos mais velhos. Tá pensando que se trata apenas de jogos e brincadeiras? Fica com a gente para descobrir. Olá, sou Rafael Cabal, gerontólogo, aqui do Grupo Foco 60+. E hoje eu gostaria de falar sobre a importância da estimulação cognitiva em adultos mais velhos. Estimular o cérebro com atividades de leitura, idioma, dupla atividade e até mesmo atividades sociais não é só diversão. Ela é extremamente importante para a nitidez mental e a prevenção do declínio cognitivo. Ativar a mente hoje, ela vai retardar a perda de memória e fazer preservar a saúde como um todo do nosso cérebro. Então, se você tem 60 mais ou conhece uma pessoa idosa e queira participar do nosso grupo, venha nos conhecer aqui no Grupo Foco 60+. Sempre com participações especiais, Dr. Victor de Almeida, médico pediatra, fundador da Clínica da Fonte, referência em atendimento infantil e uma, das mais tradicionais clínicas de Araraquara, muito bem equipada, com uma das salas de vacinas mais seguras da região. Clínica da Fonte segue cuidando gerações. Vamos conferir o que o Dr. Victor preparou para o dia de hoje. Fala-se muito em fazer exercício, andar, etc. Tá? E ninguém faz isso. Pensa-se muito em, vou fazer exercício, etc., mas ninguém faz. Mas olha, vou propor uma coisa super simples, tá? Que todo mundo aqui na região faz. Vai levar o filho na escola ou vai trazer o filho da escola. Então, uma situação muito simples para seu carro um pouco longe da escola e caminhe a pé. Você terá a oportunidade de caminhar, fazer um exercício, conversar com seu filho e pegar sol. São 4 vantagens num simples, uma mudança de atitude. Então, pelo menos faça isso. Não, mas é muito pouco. Não, qualquer atividade física é melhor do que nada. O que eu vejo hoje em dia, principalmente em cidades pequenas, paradoxalmente, as cidades pequenas que deveriam ter pessoas mais saudáveis, porque é mais fácil você andar, etc., tem menos assaltos, etc., são as piores. Por quê? As pessoas pegam o carro, tá? Levam a criança na porta da escola, pegam a criança na escola depois, param na porta de casa, vai fazer compras, etc., para no shopping, anda 10 metros, tá? Então, as pessoas estão ficando totalmente paradas, inativas e, obviamente, isso aí traz uma consequência gigantesca para todos nós. Então, tenta bolar o seu dia tentando fazer os exercícios mais simples, pelo menos. Agora, claro, se você puder, além disso, fazer uma academia, correr, etc., isso é outra história, mas estou falando o mínimo. Então, vai no shopping, por exemplo, vai pegar a escada rolante, pega a escada normal, anda. Aquilo ali é um exercício que você está fazendo para o bem do teu organismo. A pessoa que não tem condição física, se ela pega qualquer doença, ela morre ou ela fica muito mal. E ensina o filho a quê? Aqui é importante andar, é importante ter uma vida saudável, uma vida ao ar livre, etc. Tá? Então, uma simples atitude que eu acho que pode mudar tudo. Claro, num dia de chuva, tudo bem, você pode... Mas quantos dias chovem por ano em Araraquara e região? É muito difícil acontecer, principalmente chover na hora que você está pegando ou levando seu filho. Então, pense nisso. E a gente segue para um brevíssimo intervalo, mas a gente já volta com mais doutora Márcia Gandini e muitos quadros de saúde, qualidade de vida e bem-estar, cuidados pensados,
feitos diretamente para você. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilen você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos. Onde a sua história se torna inesquecível. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto à loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. Chega em Araraquara a tecnologia que muda as regras do jogo em procedimentos estéticos minimamente invasivos. Tecnologia BodyTite. Apoiado por mais de 20 estudos publicados, a plataforma BodyTite é uma tecnologia médica aprovada pela FDA e Anvisa, com controle duplo de temperatura para tratamentos minimamente invasivos de remodelação do corpo e da face, com resultados cirúrgicos e sem cicatrizes. Essa tecnologia trabalha emitindo uma radiofrequência bipolar de forma rápida e uniforme, distribuindo calor diretamente na derme e na matriz subcutânea, sem barreira epidérmica. Seus aplicadores com a tecnologia Refall oferecem uma remodelação facial e corporal minimamente invasiva, segura e eficaz, oferecendo aos pacientes melhoras estéticas significativas. Agende uma consulta e faça sua avaliação na Clínica Mariottini. Porta Joia Lingerie. As pantufas estão super na moda e a Porta Joia não ia ficar fora dessa. Seja para você trocar o seu calçado quando você chega em casa ou para você ofertar a um amigo como um presente, um carinho, uma lembrança, nós temos todos os modelos, de dedo, a fechadinha, a mais quentinha para quando está mais frio. Nós temos uma variedade imensa, uma leva de modelos para você escolher do jeito que mais te agradar. E um detalhe, com os melhores preços do mercado. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Voltamos ao nosso Conexão Saúde. A convidada de hoje é ela, a doutora Márcia Gandini, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. E continuamos falando sobre ortodontia na fase adulta, os desafios e principalmente as grandes oportunidades, não é, doutora Márcia? Com certeza. E olha, o que leva na realidade aqui, ó, vamos para o tratamento ortodôntico, ele impacta a autoestima e a autopercepção
do paciente adulto? Como que ele impacta? Muito, muito. Eu vou te dar um exemplo dentro das bases ósseas, no caso, os maxilares superiores e inferiores não conectados, ou um cresceu mais do que o outro, e às vezes o paciente nos procura já tardiamente. Lembra que a gente tocou nesse assunto em algum dos programas anteriores, Sim. porque deveria ter sido tratado, mas não foi. Ok, a gente tem uma saída para isso. Obviamente, nós vamos necessitar do cirurgião bucomaxilo para que a gente faça um tratamento agregando os conhecimentos. O conhecimento do ortodontista junto com o bucomaxilo. E com certeza, no final de tudo, isso traz um diferencial e eleva tanto a autoestima que muitas vezes, Pri, o paciente tem que mudar de identidade. A foto da identidade tem que ser mudada, a foto da carteira. Muda o formato do rosto. Muda o formato do rosto. É uma coisa impressionante o que isso pode acontecer de bom para o paciente. Então, você aí que está com alguma dessa necessidade e vê que está ou com o maxilar inferior muito projetado ou com o maxilar superior muito projetado, tudo tem-se um ponto de apoio e de equilíbrio onde a gente pode atuar. Tem um protocolo, tem cirurgias, tem a ortodontia cirurgias, trabalha, a ortodontia vai trabalhar, ela deixa o caso pronto para o cirurgião bucomaxilo fazer o que ele precisa fazer. Obviamente, esse paciente nos retorna, a gente volta a trabalhar a parte dos dentes, ainda que precisam ser acertados e levados a uma oclusão totalmente normal, porque dentro da ortodontia nós levamos o paciente à oclusão normal novamente. Por isso que ele vem nos procurar, porque está tudo desalinhado. Então, é uma situação impactante para ele e de autoestima muito grande. Isso é muito interessante. E a postura do paciente adulto já é uma postura um pouco diferenciada. Ele já compreende mais o processo, ele já faz o processo, dura menos esse processo ortodôntico, Na verdade, não é essa situação de entender ou não. É a dificuldade do caso. Os casos mais simples, com certeza, vão demandar menor tempo. Os casos mais complicados, com certeza, vão demandar maior tempo. Então, não é o que vai tratar mais rápido, o que vai tratar mais lento, o que vai tratar... na verdade, não é essa situação. A gente tem que desmistificar essa situação do tratamento ortodôntico. O caso, ele tem que ser avaliado. E na avaliação, a gente vai colocar previamente para o nosso paciente o que realmente está acontecendo e o que de verdade temos que agir e atuar e atacar. Às vezes vai demorar um pouco mais, às vezes vai demorar um pouco menos. Vai depender do que você apresentar e o que estiver ao nosso alcance, e tudo com certeza vai estar ao nosso alcance. E no caso você deve lidar com a expectativa do paciente de uma forma bem clara e verdadeira. Com certeza, sempre, sempre. A gente nunca vai prometer uma coisa que não vai ser atingida, porque, claro, os tratamentos em adultos, eles também têm uma limitação, principalmente se algumas áreas que deveriam estar trabalhando conosco, no caso, às vezes, da periodontia, né? No caso da prótese que eu já falei, no caso do implante, no caso do bucomaxilo. Então, claro que isso demanda nós estarmos trabalhando em conexão, e isso ele vai ter que estar entendendo, né? Quais casos mais que acontecem corriqueiramente nos adultos, que são bastante buscados? O que os adultos buscam? Essa questão da mordida? O que mais incomoda? Até para quem está em casa pensar. A cirurgia ortognática, né, que é um caso que nós vamos trabalhar as bases maxilares. Então, o meu maxilar superior, o meu maxilar inferior não estão conversando. Isso é bastante comum no consultório hoje para tratamento de adulto. Falta de dentes, então a gente também tem que estar recuperando dentes que
foram espaços, né, de dentes que foram perdidos, então a gente tem que trabalhar esse espaço para que seja colocado um outro dente, um implante ali no caso, no local, e apinhamentos, né, porque hoje os dentes apinhados, tortos, aqueles dentes tortos, incomoda bastante, né? Então, isso na verdade é o nosso corriqueiro e o nosso mais fácil. Aí depois vem a parte de recuperar espaços para dentes que foram perdidos. É um caso um pouquinho mais complicadinho. Aí eu tenho que estar trazendo para algum lugar dentes que poderiam ser evitados no caso do implante. A gente também pode trabalhar em algumas situações de ossos, né? Se o osso está bom, a gente tem uma série de avaliações prévias que tem que ser feita para decidir, né, Pri? Claro, mas a ortognática seria, na verdade, o final ali dentro da nossa necessidade maior e talvez da mais difícil dentro até para o paciente, aguardar todo esse espaço de tempo até o caso estar bom para o cirurgião fazer o procedimento da cirurgia. Tem alguma idade limite, doutora Márcia, para cuidar da A gente não tem idade limite, desde que tenha uma boa higienização, que a gente tenha um bom osso alveolar que suporta esse dente, porque às vezes também a gente acaba recebendo os pacientes que têm os dentes muito problemáticos periodontalmente. O periodonto é tudo que a gente fala de gengiva e osso que segura esse dente. Então, se ele está mais com uma mobilidade maior, não que seja contraindicação. A gente trata, mas tem uma limitação para se trabalhar tudo isso. Então, a gente tem que estar na ponta da linha. A gente pode cuidar, não há limitação. A gente, na verdade, tem que estar conhecendo o que está por trás de tudo que você quer obter. E por trás de tudo que você quer obter não é o aparelho, é o profissional. É o profissional. Para aquelas pessoas, doutora Márcia, que acreditam que já é tarde demais para cuidar do sorriso, desse desalinhamento, enfim, que acredita que nunca vai ter aquele sorrisão, que nunca vai conseguir, qual é seu recado? É assim, se você tiver alguma situação que nós já conversamos previamente aqui hoje nesse bloco, fique ligado para que um ortodontista faça a sua avaliação. Não vá colocando os carros à frente dos bois, porque isso é, na verdade, a gente fala com um jargão bem de todo dia, mas ele é verdadeiro, porque a gente precisa estar uma coisa em primeiro lugar. Então, o primeiro passo, um passo de cada vez. E o primeiro passo dentro de uma reabilitação, a gente teria que estar vendo, observando o que vem primeiro. O que vem primeiro tem que ser primeiro. Então não adianta eu ir lá e colocar todo facetas, deixar meu sorriso maravilhoso, se lá atrás facetas seriam aqueles dentes ou a porcelana, ou deixar aqui na frente, a gente fala fachadão, né? Deixar o fachadão bonito. Mas eu não tenho nada lá atrás que combina com nada. E aí lá na frente eu posso ter investido alguma parte financeira bem, né, grande nesse primeiro momento, e aí tudo lá atrás vem a desandar e eu acabo perdendo tudo. Claro, não é só aparência. Não é só aparência. Então, tudo tem o seu tempo, nada é fora, não tem idade. A gente pode fazer com qualquer idade, Pri. Com certeza. O importante é fazer uma avaliação. Exatamente. Para entender o que é preciso ser feito. A gente está batendo nessa tecla faz bastante tempo. E não podemos trocar, né, e ficar colocando um ponto à frente do outro antes de primeiro ter toda a parte da oclusão avaliada. E quem avalia a parte da oclusão é o ortodontista. São vocês, ortodontistas. Hoje, nossa convidada, ela, doutora Márcia Gandini. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Lembrando a todos que ela tem um quadro de saúde semanal aqui no nosso programa, sempre com, não são dicas, eu falo que é educação em saúde bucal. Sempre com informações, conhecimento, passando aqui para a nossa audiência.
Doutora Márcia, muitíssimo obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer. O prazer é sempre nosso. A gente gosta muito, a gente traz sempre profissionais de ponta aqui para vocês. E a gente vai direto, claro, para o nosso plano de saúde. Sabe aquela sensação boa de saber que estão cuidando da gente de verdade? É isso que move o H-Saúde Cuidar. E o H-Saúde estreou Casa Nova em Araraquara, isso mesmo, estão num espaço ainda mais moderno, aconchegante e com estacionamento próprio. Tudo para te receber com mais conforto e qualidade, e claro, aquele atendimento humanizado que a gente já conhece e confia. A nova casa do H-Saúde fica na Avenida São Paulo, 454, entre as ruas 3 e a rua 4, bem no centro da cidade, no coração de Araraquara, um novo espaço, mas com o mesmíssimo compromisso que é cuidar da gente. E atenção, pessoal, os atendimentos nas unidades da Avenida Bandeirantes, em Araraquara, e também os atendimentos que eram feitos em Américo Brasiliense, foram encerrados. Agora todos os atendimentos estão na Avenida São Paulo 454. H-Saúde de Casa Nova esperando por você. H-Saúde cuida muito bem, cuida muito mais. E vamos direto para a nossa segunda parte de quadros especiais de saúde e bem-estar, pois neste final de semana o palco do Teatro Municipal de Araraquara ganhou com o espetáculo O Mágico de Oz. Foram 2 dias de pura arte, pura emoção, com as bailarinas do Clube Araraquarense se apresentando em todas as idades, modalidades, sapateado, dança contemporânea, balé clássico. E para deixar esse momento ainda mais especial, teve depoimento de uma das bailarinas. A gente confere o que a Martina Pretel, de apenas 8 anos, contou pra gente. Oi, meu nome é Martina e eu tenho 8 anos. Desde os 4 anos eu faço sapateado. E no ano passado eu fui dos guarda-chaves do Pequeno Príncipe. E esse ano eu fui um dos corvos. E aqui no Clube Araraquarense eu fiz várias amizades. E essa aqui são uma das minhas amigas. No quadro da Funerária Bom Jesus, a agente de acolhimento Larissa Campanhe nos convida a uma reflexão tocante. Organizar para amar. Porque planejar o futuro não é falar sobre o fim, é um ato de cuidado, é um ato de amor de quem pensa em proteger quem fica. Amar também é cuidar do futuro de quem fica. Organizar documentos, escolhas e até detalhes da despedida é um gesto de proteção e amor. O ato de planejar hoje significa aliviar a dor de amanhã, poupando a família de preocupações em um momento tão delicado. Organizar para amar é escolher deixar o caminho mais leve, com tudo pronto para que o amor seja a única lembrança. Meu nome é Larissa e eu estou aqui na Funerária Bom Jesus para atendê-los. Percebe-se que a Funerária Bom Jesus se diferencia e muito pelo compromisso com a excelência e pela forma como ela transforma um momento de dor em uma experiência de muito respeito e muito amor. Não se trata apenas de oferecer serviços funerários, mas de proporcionar amparo, escuta, cuidado genuíno. Em tempos tão sensíveis, a confiança é fundamental. É por isso que essa empresa trabalha com informações claras, contratos objetivos e valores justificados, sem nenhum tipo de surpresa naquele momento mais difícil da nossa vida, apenas apoio. E eu conto para vocês que os planos são a partir de R$16 mensais. Olha que coisa boa! E a gente vai lá para Cláudia Barcelos, mãe de uma criança autista, tem uma dúvida importantíssima para ele, neurosincero, médico, neurologista, Dr. Ilan Rodrigues. Autismo tem cura? Pergunta direta que merece uma resposta clara e sincera. Eu tenho um filho autista e muitos lugares que você vai, as pessoas encaram como o autista tem cura, seu filho está curado, porque às vezes eu vou pegar uma receita médica para comprar o remédio dele e meu filho está curado. É difícil essa questão. O autismo, ele tem tratamento. Pelo que eu sei, uma vez autista, sempre autista. Agora, o tratamento, sim, faz uma diferença muito grande, mas as medicações, ela é para sempre. Então, doutor, autismo de fato tem cura? Responde aí.
Oi, dona Cláudia, tudo bem com a senhora? Então, vamos lá, adorei sua pergunta, vai ser bem legal essa resposta, presta atenção. Autismo, infelizmente, não tem cura, tá? Nenhum transtorno dentro do espectro autista ainda até hoje foi descoberta uma cura para eles, tá? Então, essa informação de que o seu filho está curado, não é possível que seu filho esteja curado, a menos que o que ele tinha não fosse autismo. Às vezes deram um diagnóstico incorreto para o seu filho, ele tinha outra coisa, algum outro transtorno, alguma outra condição que seja curável, e aí ele pode estar curado dessa outra condição. Agora, se o diagnóstico está certo e o seu filho de fato tem autismo, não é possível ele estar curado, porque infelizmente, como eu disse, autismo não tem cura, tá? Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele afeta o comportamento e as percepções das crianças e dos adultos, né? Essas crianças com autismo crescem e se tornam adultos com autismo, afeta a percepção dessas pessoas e o comportamento delas frente aos estímulos que elas recebem no mundo. E não tem cura, porque isso infelizmente faz parte do cérebro da pessoa e acompanha essa pessoa até o final da vida. O que existe é que o autismo ele é dividido, categorizado em níveis de severidade. A gente tem aí o nível 1, nível 2 e nível 3, que são um nível leve, moderado e severo, respectivamente. E um paciente que está sendo corretamente tratado, está recebendo as terapias multidisciplinares, ele pode, por exemplo, sair de um nível 3 para um nível 2 ou de um nível 2 para um nível 1. Da mesma forma, um autista nível 1, nível 2, que não recebe tratamento adequado, pode ter o seu nível de severidade progredido até um nível 2 ou nível 3. Então pode ser que o seu filho fosse um autista de nível um pouco mais avançado e graças ao tratamento que ele recebeu, agora ele é um autista de nível mais leve. Mas curado, infelizmente, não tem como dizer que ele esteja. Você aí sabe identificar os sinais de trombose? Aprendemos agora com ele, médico cirurgião vascular, Dr. Michel Nasser. Olá, eu sou o Dr. Michel Nasser e estou trazendo uma dica muito valiosa para você hoje. Vou falar sobre trombose venosa profunda. O que é a trombose venosa profunda? A trombose venosa profunda são aqueles coágulos que podem se formar principalmente na perna das pessoas. E o que essas pessoas sentem? Normalmente não sentem absolutamente nada. 60% desses pacientes não têm sintomas. Quando os têm, quais são? Dor na batata da perna, normalmente unilateral. Edema, quer dizer, a perna fica inchada, edemaciada, associada à dor. Então, dor, edema, associado a empastamento de panturrilha, muito provavelmente você pode estar com uma trombose venosa profunda. É importante, se você tiver algum desses sintomas em um único membro, procurar um cirurgião vascular. Essa é a minha dica para a trombose venosa profunda. Semana que vem, trarei mais novas dicas para vocês. Até a semana que vem. A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com mais conteúdo útil, de qualidade, principalmente seguro para você. Próximo bloco tem saúde mental e espiritualidade. Fique aí que a gente já volta. Chega em Araraquara a tecnologia que muda as regras do jogo em procedimentos estéticos minimamente invasivos. Tecnologia BodyTite. Apoiado por mais de 20 estudos publicados, a plataforma BodyTite é uma tecnologia médica aprovada pela FDA e Anvisa, com controle duplo de temperatura para tratamentos minimamente invasivos de remodelação do corpo e da face, com resultados cirúrgicos e sem cicatrizes. Essa tecnologia trabalha emitindo uma radiofrequência bipolar de forma rápida e uniforme.
distribuindo calor diretamente na derme e na matriz subcutânea, sem barreira epidérmica. Seus aplicadores com a tecnologia Refall oferecem uma remodelação facial e corporal minimamente invasiva, segura e eficaz, oferecendo aos pacientes melhoras estéticas significativas. Agende uma consulta e faça sua avaliação na Clínica Mariottini. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilem você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. Porta Joia Lingerie. Oi pessoal, olha quem está aqui na Porta Joia Lingerie. Eu vim pessoalmente escolher hoje uma peça para dormir, um pijama, uma camisola. E vamos ver o que a Bárbara separou para me apresentar hoje aqui. Bárbara, conta pra gente quais são as opções que você vai me apresentar hoje. Pri, nós temos aqui uma linda camisola, toda trabalhada na renda, o tecido maravilhoso de liganete, ela fica perfeita, uma peça bem sensual. Tá usando bastante para quem é uma noiva, vai casar, aqui é o lugar ideal. Temos também uma coisa mais romântica, um pijaminha, com uma estampa mais delicada, também numa pegada sensual maravilhoso, viu Pri? E o que não poderia faltar, que está usando bastante, o animal print, né gente? A gente não pode ficar de fora. Lindo pijama também, confortável, e aqui você vai encontrar a melhor opção. São peças delicadas, a gente percebe cada uma super bem feita, da Daniela Tombini, que a Cidinha sempre fala dessa marca. E tem muitas outras marcas aqui também na Porta Joia Lingerie. A gente espera vocês, assim como eu, vem fazer aqui, ó, uma escolha, não é? Isso mesmo, Pri, no lugar certo. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. A gente volta ao nosso Conexão Saúde e voltamos direto para uma pergunta importantíssima que todos nós devemos pensar e fazer. Quem cuida do cuidador? É ela, a doutora em terapia ocupacional Bruna Teixeira Pinto, falando sobre um projeto tocante, o Grupo de Ajuda para Cuidadores Familiares, realizado na Clínica da Vida. É um encontro de acolhimento, de muita escuta, onde quem sempre está à frente do cuidado encontra espaço para partilhar, respirar e também ser cuidado. Oi gente, eu sou a Bruna Teixeira, sou terapeuta ocupacional e estou aqui para falar de um grupo que eu faço aqui na clínica, um dos, né, que a gente faz aqui na Clínica da Vida. O grupo é para cuidadores familiares, é para a gente trazer qualidade de vida, conforto e acolhimento para os cuidadores familiares. E o porquê, gente, com essa população? Cuidador familiar
É um cuidado muito diferente, é um cuidado muito difícil. É um cuidado que eu falo que cai no colo. A gente está ali para cuidar de alguém que a gente não gostaria que precisasse de cuidado. Então isso já faz toda a diferença. Além do que tem a questão do vínculo, né? Eu tô cuidando da minha mãe, eu tô cuidando do meu pai, ou seja, as minhas bases ali, e acontece às vezes uma inversão de papéis. Então quem me cuidava tá precisando de cuidado. Então agora quem me cuida, né? Quem é por mim? Então às vezes os filhos vivenciam essa sensação, né, de estarem sozinhos, desamparados. Mexe com muita coisa interna. Então é um cuidado muito diferente do cuidado formal, daquele que as pessoas se formam, estudam para realizar. Por isso precisa de ajuda. Hoje na área da saúde a gente já tem um CID, que é uma classificação de doença para quem é cuidador familiar, que chama estresse do cuidador. Só para vocês terem ideia do quanto é fácil adoecer desempenhando esse papel ocupacional aí. Então ele precisa ser olhado. O grupo acontece uma vez na semana, de duas formas, presente ou online, né, virtual. E tem toda a questão dos grupos, né, das trocas, e nesses grupos a gente ajuda também a construir uma rotina saudável e principalmente que inclui o autocuidado de vocês, dos cuidadores familiares. Porque a gente tem a péssima mania, né, gente, de quando a gente cuida de alguém, automaticamente a gente se descuida. É quase que uma questão cultural, que eu não sei de onde vem isso, mas acontece. E a gente faz exatamente o que não é para fazer, né? Justamente por a gente estar cuidando de alguém, é que a gente tem que estar em primeiro lugar. Não é uma competição. A gente não tem que estar em primeiro lugar para que outras pessoas venham depois. A gente tem que estar em primeiro lugar para que tudo aquilo que a gente deseja e que a gente ama também esteja em primeiro lugar com a gente. A gente só consegue cuidar e cuidar com qualidade, do jeito que a gente deseja, se a gente estiver bem. Não é verdade? Venham conhecer, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tenho medo de anestesia, e agora? Direto do consultório do médico cirurgião plástico Dr. Marcelo Mariottini, um tema que gera dúvidas em muita gente. Tenho medo de anestesia, e agora? Fica com a gente para entender melhor esse assunto e esclarecer de uma vez por todas alguns mitos que ainda cercam o tema. Tenho medo da anestesia. E agora? Bem, agora que você não precisa se preocupar. Porque tecnologia, estudos e resultados conclusivos fazem com que a anestesia, o processo anestésico, seja muito seguro atualmente. Seja através das medicações, de técnicas e, lógico, com um bom anestesista presente em sala de cirurgia. Tá? Por quê? Porque ele tirará as melhores condições para que você faça a sua cirurgia de maneira mais segura, preservando suas condições hemodinâmicas, respiratórias, trazendo assim maior segurança para o seu procedimento, não só no intraoperatório, quanto no pós-operatório imediato, onde você pode ter uma analgesia mais tranquila. O que significa isso? Menos dor. E quando a vida pede uma grande celebração, o lugar certo a gente sabe que é o Que Festa Eventos. Com mais de 20 anos de tradição, o Que Festa transforma momentos especiais em memórias inesquecíveis. Casamentos, festas de 15 anos, eventos corporativos, lá cada detalhe é pensado com muito carinho, sofisticação, dedicação, ambientes climatizados, buffet próprio, estrutura completa, uma equipe que cuida de tudo para que você viva o seu grande dia com muita tranquilidade, emoção. Lá no Que Festa Eventos você encontra mais do que um espaço, você encontra pessoas prontas para realizar o seu sonho. Atendimento humanizado, soluções sob medida, a sua festa vai acontecer do jeitinho que você sempre imaginou. Que Festa Eventos, tradição, beleza e alegria em cada celebração. E agora a gente vai para um quadro chamado Sala de Terapia, com ele que é psicólogo, comunicólogo, Cássio Ropelato, autor do livro Despertar da Fonte, trazendo uma reflexão profunda sobre o respeito, que é um valor que transforma relações, fortalece vínculos e revela, gente, o melhor de cada um de nós. Sala de Terapia. Eu gostaria de te contar uma coisa sobre respeito. Eu vejo que você está muito preocupado em ser respeitado. Quero te contar a história de um homem que ia a uma banca de jornal e ele comprava jornal todos os dias e um dia ele foi com um amigo. E quando chegou lá, o amigo ficou assustado com um tipo de tratamento que o jornaleiro deu para o amigo dele. Então ele disse, puxa, mas
essa pessoa não tem respeito com você. Você cumprimentou e ela não te cumprimentou e ela parece rude. Você não deveria voltar mais aqui. E então o amigo dele disse, sim, eu volto todos os dias para comprar o jornal porque é perto de casa e para mim é mais prático. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu não vou deixar de comprar esse jornal porque o outro não tem respeito por mim. Eu vou continuar tendo respeito porque o respeito é algo que eu escolhi ter pelo outro. E se eu deixar de vir aqui comprar o jornal, o desrespeito dele me fez com que eu tomasse uma decisão que eu não quero. Eu escolho respeitá-lo. Eu escolho que o mau humor ou a forma como ele me trata não tem o poder de me deixar calado ou bravo ou indignado. Você percebe? Nós já deixamos o jornaleiro e você ficou preocupado com a maneira como ele me tratou. Eu não estou preocupado, eu me respeito, eu escolho ser alguém que respeita o outro. E a gente vem para o nosso quadro de espiritualidade, que é o NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, comandado pelo Dr. Alexander Moreira Almeida, que é médico psiquiatra, e hoje ele levanta uma questão que vai além da medicina. Como que o médico deve abordar a espiritualidade do paciente? Tema delicado, fundamental, mas é fundamental para quem cuida e para quem é cuidado. E temos aí um trecho da entrevista que ele concedeu ao canal Plugado Podcast. Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então vai ter aqueles pacientes que vão dizer assim, não, eu tô assim, não tem jeito, porque isso é meu karma da vida passada, porque é o demônio que tá fazendo isso. Deus vai resolver. Essas atitudes, por exemplo, passivas, de delegação passiva, são prejudiciais. O médico, óbvio, ele não pode falar pro paciente, não, isso você tá assim por falta de Deus. Não é meu papel falar isso. Pensou. O meu papel é tentar entender para o paciente como é a espiritualidade dele. Como o ajuda ou atrapalha a lidar com a vida, com as dificuldades que ele está tendo. Os estudos mostram que eu, quanto médico, se eu perguntar para o meu paciente, tem perguntas básicas. Você tem uma fé? Do mesmo modo que eu preciso saber como é que é a vida econômica do meu paciente. Vida familiar, como é que é. Social, eu preciso saber disso. Eu tenho que perguntar, você tem uma fé, uma espiritualidade? O quanto isso é importante para você? O quanto você participa de algum grupo? E como que você acha que isso pode te ajudar a lidar com esse problema que você está lidando, com a doença, seja lá o que for? Essas perguntas simples, gasta 3 minutos para fazer, tem pesquisas mostrando isso, o paciente refere melhor qualidade do atendimento recebido e uma melhor evolução do paciente ao longo do tempo. Porque quando ele usa estratégias que ele tem, do recurso dele, espirituais, religiosas, ele tende a melhorar mais. Então vai ter aqueles pacientes que vão dizer assim, não, eu tô assim, não tem jeito, porque isso é meu karma da vida passada, porque é o demônio que tá fazendo isso. Ou Deus vai resolver, eu fico de braço cruzado, rezando para Deus. Eu tenho diabetes, não vou tomar remédio, porque é meu karma, eu tenho que morrer assim mesmo. Ou então, Deus vai resolver o meu problema do meu diabetes, eu confio, eu oro, entrego na mão de Deus. Então, essas atitudes, por exemplo, passivas, de delegação passiva, são prejudiciais. E se eu não abordar isso com o meu paciente, o paciente vai ter um efeito muito negativo também. E a gente fica por aqui, mais um programa no ar, mais um Conexão Saúde preparado, desenvolvido, criado com muito amor, curadoria para vocês, com o melhor da nossa saúde, da nossa região, qualidade de vida, bem-estar, informação útil é aqui e principalmente informação segura. Toda semana pela TV Cultura Paulista, pela TV Mundo Maior, pela Rádio Boa Nova, toda segunda-feira estamos lá na Rádio Morada. Um beijo, até a semana que vem, se Deus quiser. Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar.